Salmo de número 37, nós fizemos a leitura do verso 1 ao verso 6, mas antes de continuar com a leitura até o verso 40, queria que os irmãos olhassem para a imagem e lessem a imagem, me falassem o que os irmãos estão vendo e como interpretam o que está aparecendo nessa imagem. O que vocês estão vendo? O ventilador não está deixando eu ouvir, vocês vão ter que falar um pouquinho mais alto. Duas pessoas, uma rumo à conquista e a outra sabotando ela. O que mais? Alguém mais falou alguma coisa no fundo aí? Inveja, talvez. Maldade. Certo, então basicamente a gente tem dois lados aí. A pessoa, para chegar num troféu, então numa conquista, ela foi simplesmente num caminho tranquilo? Não, tem dificuldade aí, né? Porque ela está passando por onde? É numa ponte larga, bem sustentada? Não, ela está andando na corda bamba, certo? E se ela vacilar, não precisa nem o cara estar atrás, né? Já tem o perigo da corda bamba e qualquer vacilo, ele simplesmente cai e levanta? Não, né? Estão vendo os espinhos ali, certo? Ok. Dada então uma situação de equilíbrio, de dificuldade, para você ir rumo a uma conquista, se não bastasse todos os desafios naturais para você chegar a essa conquista, o que se apresenta além disso? E aí vem o segundo personagem. Pessoas que vão tentar te derrubar. Aí você fala, vamos tratar então de como nós lidamos com essas pessoas, não é? Não, nós vamos tratar com o nosso coração, que é quem está com a tesoura, porque muitas vezes nós não estamos na posição de quem está rumo à conquista, mas sim, nós estamos na posição de quem está com a tesoura. Tratar de quem está na posição de rumo à conquista, tendo que lidar com os outros, é fácil. O difícil é a gente lidar com o nosso coração quando a gente está com a tesoura tentando cortar, né? E aí então o tema da lição é reconhecer e vencer a inveja, e para isso então nós vamos voltar um pouquinho para o Salmo 37 e vamos ter um panorama então do que o Salmo 37 nos diz. Nós já lemos o verso 1 a 6 e veja que ele já começa dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Diz o verso 7: descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele rige os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco, para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho.
A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias de fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecerá. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atento que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Veja que de diversas maneiras o salmista ele vai tentar contrapor o ímpio do justo. Mas essa contraposição do ímpio e do justo, apesar de tratar, e a gente poder falar de diversas formas, e do coração do ímpio se contrapondo ao coração do justo, esse coração e as atitudes desse coração, do ímpio e do justo, elas se aproximam por um elemento. Volta para o verso 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Veja que tanto a vida do ímpio quanto a vida do justo, elas se aproximam em um elemento do coração, que é o olhar para a vida e desejar a vida. E mais do que isso, é a sedução que vem no coração do justo, quando ele olha para a vida do ímpio e ele fala: eu queria ter isso. Por que ele está sendo assim? E por que Deus está abençoando ele e eu não estou sendo tão abençoado como ele? Sendo que esta bênção se reflete, como todo o Salmo mostra aí, em um aspecto material, um olhar para uma prosperidade material, para recursos financeiros. Por isso, então, a questão da inveja. E aí, a gente precisa olhar para a definição de inveja. Porque muitas vezes a gente fica só com um desses dois significados da palavra. A inveja, segundo o Novo Dicionário Aurélio, ela pode ser desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outro. Desgosto, pesar, significa que eu não gosto, desgosto, não gosto, ou pesar, sentimento ruim, pelo bem do outro, pela felicidade do outro. Então, quando eu olho o outro feliz,
eu me entristeço. Quando eu olho o outro bem, eu fico desgostoso, fico triste, acho ruim. Isso é inveja. Por outro lado, a inveja também pode ser o desejo violento de possuir bem alheio. Então, não é só o fato de nós olharmos para o outro e não gostarmos do que o outro tem, mas é desejar o que o outro tem, e aí não é só desejar, né? Mas desejar de modo violento possuir o que o outro tem, não algo semelhante, não algo parecido, não a mesma coisa, mas o que o outro tem. Eu quero ter a vida que essa pessoa tem. É nesse contexto, então, é com esse parâmetro de inveja, ou com esses dois elementos, que nós precisamos olhar agora para o texto bíblico e pensar: não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Não deseje violentamente possuir o bem daquele que pratica a iniquidade. Não deseje ter a vida dessa pessoa. Não fique triste ou desgostoso pelo bem ou pela felicidade que o ímpio tem. Por quê? Porque o cabo dele não será o que você imagina. Percebe que agora a gente consegue entender melhor o contexto do Salmo 37? Entendendo melhor o que significa inveja? E por que logo de cara o salmista fala: você está olhando para aquilo que você não deveria olhar. Pare e pensa um pouco e olhe para Deus nesse contexto maior, e não olhe imediatamente para o ímpio. E aí você fala: acabou a lição. Concorda comigo? Não está fácil? Está fácil, não está? Vocês acham que está fácil ou não? Por que não? Porque a gente tem bastante tempo, então tem que enrolar agora para as crianças terem lição lá, né? Não, porque aí a gente vai pensar agora um pouquinho em alguns contextos. Na hora que eu preciso do negócio, ele dá uma travadinha. No contexto de família. Será? Família nunca tem gente invejosa. Quer dizer, os outros são invejosos, eu não sou invejoso, né? Vamos lá. Um irmão preferido do pai ou da mãe. Eu já parto do pressuposto de que existe um preferido do pai e da mãe. Isso, então, dá uma invejinha, né? Do irmão, da irmã. Uma irmã ou prima mais bonita, na adolescência ou na juventude, né? Um primo mais bonito, né? Mais forte, né? Mais galante. Irmão ou primo que ganhava os melhores presentes, os maiores elogios. Ei, Natal em família, hein? Vem aquele lá, ganha aquele presentão e você ganha um presentinho. Ai, que dureza, né? Aquele coração, olhando para o presente do outro. O vô vai lá e dá 2 carrinhos para os 2 primos, um azul e um vermelho. O que ganhou o azul, quer o vermelho. E às vezes o que ganhou o vermelho, quer o azul. E se está assim, está ótimo, porque daí dá para trocar, né? E quando não é assim? Aí lascou, não é? Os melhores elogios. Sempre tem um primo mais inteligente, né? Sempre tem alguém que é melhor que você. E às vezes os pais ainda fazem questão de falar: mas por que você não é que nem seu primo? Né? Que tem isso, aquilo outro. Isso não dá uma invejinha no coração? Dá uma invejinha, mexe com a gente, né? Para suspense, né? Família de um irmão ou primo causando inveja, porque já tem casa própria, porque compraram um carro novo, né? Tem um carro diferente, melhor, né? Ou porque tem carro e você não tem carro, né? Tem casa própria, você não tem,
mora em tal bairro, você não mora, né? Irmão ou cunhado tem um emprego melhor, ou tem um salário melhor, tem uma condição, um poder aquisitivo melhor, consegue ir no restaurante mais vezes do que você consegue ou gostaria, né? Consegue passear e viajar mais do que você consegue ou gostaria. Isso tudo dentro da família. Quem nunca passou por isso, atire a primeira pedra agora. Não precisa levantar a mão, né? Quem nunca sentiu uma invejinha semelhante, não precisa necessariamente ser isso, mas semelhante a isso. E percebe que a gente está tratando de aparentemente coisas bobas aqui, né? Coisas que são inocentes, mas isso mostra um pouco do quê? Do nosso coração. Como que o nosso coração se volta para o outro e olha para a vida do outro, não no sentido de sentir com ele a felicidade que ele sente ou ter o prazer que ele está tendo, por ele ser bem sucedido, por ele estar feliz, mas eu me entristeço porque ele está feliz. Em alguns casos mais graves, nós vamos chegar ao ponto de desejar ter o que o outro tem, ter a vida que ele tem, exatamente a vida dele. E aí, vamos ver se vocês adivinham. Tem mais um aqui ainda. Irmão, cunhado, isso aqui ninguém passa, né? Os filhos são mais comportados ou bem-sucedidos do que os nossos, né? Ninguém quer que é pai, né? Uma vez sentiu isso. O filho do outro, por que o outro é mais comportado, né? Por que ele é mais inteligente que meu filho, né? Por que ele é mais bem-sucedido que meu filho, né? Lembra dessa história? Qual que é a história? Tá com o título, tá fácil. Caim e Abel. Qual que é a história? Conta para mim. Faltei nessa aula da escola dominical. Ainda bem que as crianças estão lá, então vão aprender, né, sobre Caim e Abel agora. Tá fácil. Vocês conhecem essa história. A gente tem tempo ainda? Tem tempo de sobra. Dá para esperar. Estou dando até o endereço da dica lá, se não lembra muito bem. Gênesis 4, 1 a 16. Eu vou esperar, vocês sabem que eu espero. Pode falar. Vamos lá. Quem que é Caim e quem é Abel? Vocês não conhecem eles? Quem que é Caim e quem que é Abel? Filhos de Adão e Eva. Tá, entendi. Adão e Eva foram as duas primeiras pessoas que existiram nesse planeta, certo? Criados por Deus, ok. Aí eles tiveram filhos. Como diz 4 verso 1, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz. A quem? Caim. Nasceu Caim. Caim. Filho único, né? Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Mas aí vem o verso 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Tudo certo. Cada um no seu quadrado. Um vai plantar e colher, o outro vai criar as ovelhas, né? Então temos proteína vegetal e temos proteína animal. Temos cuidado das plantas e dos animais. Está tudo certo. Está tudo certo? Sim ou não? Aparentemente sim. Mas aí chega um momento, depois de crescerem, conviverem, aí a gente vai fazendo um recorte no tempo, eis que num determinado momento da vida desses dois, o que vai acontecer? Eles vão fazer o quê? O que eles vão fazer? Vão fazer uma oferta ao Senhor,
certo? Então chegou o momento deles ofertarem ao Senhor. Os dois ofertaram ao Senhor? Os dois ofertaram, certo? Os dois. Mas deu problema, né? O que teve de problema? Diz o texto que, verso 4, ou melhor, verso 3 já. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Lógico, se ele está plantando, vai trazer do fruto da terra para ofertar, correto? Ok. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Oferta também, não é? Como diz o ditado, o diabo mora nos detalhes, né? A narrativa mostra que, enquanto Caim, está até escrito errado, né? Carim ali, erro de digitação. Enquanto Caim traz, plantei, colhi, estou atrasado, tem que chegar lá na igreja e levar logo essa oferta. Deixa eu catar o que está aqui à vista, na cesta, e levo. Pronto, cheguei, está aqui, Senhor, tem que ofertar. Abel faz diferente. Ele pega das primícias, do que tem de melhor, do primeiro, e oferta ao Senhor. Estamos falando aqui de postura do coração, certo? Ambos ofertaram. E embora alguns queiram falar que a oferta de Abel foi aceita porque ele ofereceu o sacrifício animal, e o outro é porque foi vegetal, tem gente que tem essas ideias. O texto não dá margem para isso, mas ele dá margem para o coração. Por que a gente tem que olhar para o coração? Porque vem a sequência do verso 4 e diz: agradou-se o Senhor não da oferta, mas agradou-se o Senhor de Abel, portanto da postura de Abel e de sua oferta. Então, primeiro se agrada da pessoa, do coração da pessoa, da intenção do coração, para depois se agradar do que essa pessoa está fazendo. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E aí a gente sabe o resto da história. O que vai acontecer a partir do resto da história? Então, do verso 8 ao verso 16, o que vai acontecer? Caim não ouve o conselho de Deus. Caim é tomado pelo seu coração, ou por aquilo que estava no seu coração, e ele então se prepara para fazer uma emboscada para Abel, e nessa emboscada ele vai lá e tira a vida de Abel, certo? O que motivou esse coração? O que motivou esse coração? A inveja. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O seu desejo vai te levar a agir não em favor do outro, nem em favor de si mesmo, vai ser contra você. Porque de certo modo isso vai te cegar. E vai te direcionar para algo que não é bom. E aí é só nós pensarmos o seguinte: característica da inveja. A oferta de Abel foi aceita, de Caim não. Ele olha para o sucesso de Abel
E o sucesso de Abel é por quê? Ele nem se questiona no sucesso de Abel, mas ele não quer nem olhar por que ele fracassou nisso. Muitas vezes a inveja é motivada, então, não pelo sucesso do outro, mas pelo seu fracasso e pelo não reconhecimento do seu fracasso. Ou simplesmente pela circunstância da vida, que é diferente da sua e do outro. Mas você, sem fazer o que o outro faz, quer ter a vida que o outro tem. Inveja. E você, então, não domina o seu desejo. Pelo contrário, é dominado por ele. A gente tem os exemplos mais simples, mais bobinhos, mas a vida está aí para mostrar quantas mazelas, quantos problemas já aconteceram em famílias por inveja de irmãos. E aí quem já tem cabelos brancos, que nem eu, até mais, ou o Rafael, que nem cabelo branco tem ainda, né? Mas já conhece histórias de brigas entre irmãos, brigas em família, das mais diversas e com os agravantes mais severos de chegar a ponto da morte, ou ainda da morte no coração de não se falarem mais. Por quê? Qual que é a motivação disso tudo? Foi um motivo justo de fato? Ou foi pela inveja? Foi pelo desejo de ter o que o outro tem? Foi pelo simples fato de não conseguir se agradar pelo que o outro possui? Ou pela felicidade do outro? Aí é uma questão até de empatia. O outro está bem, você está bem? Tá, mas você não consegue se sentir bem pelo outro. Herança é o melhor exemplo para mostrar o desejo do coração. E como que na partilha da herança brota uma vida inteira de inveja, de desarranjo e de sentimentos ruins. Quem aqui conhece, vou ser ousado, pelo menos 3 histórias de partilha de herança que não teve problema. Eu não vou nem pelo que não teve problema, né? 3 histórias que foram tranquilas, os irmãos sentaram, vamos tratar aqui, vamos dividir, está tudo certo. 3. Tá, fui ousado demais. Quem conhece 2 histórias pelo menos então, para falar, não, tem 2 histórias aqui eu conheço de pessoas que dividiram os bens e que não tiveram problema, lidaram tranquilamente com isso. Quem conhece uma história então? Aí talvez a gente consiga achar uma história. Uma. Mas aí eu... Quando não tem o que dividir, está fácil, né? Mas aí se tem pouco para dividir, mas mesmo assim ainda pode ter problema, né? Mas uma história às vezes a gente consegue. Agora, percebeu como que é difícil a gente olhar para algo que, para uma história simples, você não conquistou nada. Porque não foi você que trabalhou, não foi você que levantou um patrimônio. Isso lhe vem de graça. E você não está satisfeito com o que lhe vem de graça, porque você quer o do outro. O que a sua parte,
a parte que lhe cabe deste latifúndio não lhe agrada. Você quer o do outro. Vamos superar a família. Porque na minha família está tudo bem, né? Então tá bom. Não tem inveja na família. Então vamos para a sociedade, então. Vamos agora conviver em sociedade, né? O vizinho tem uma casa ou um carro melhor. Ei, né? Por que ele foi trocar de carro? Né? Por que a casa dele está pintada e eu não consigo pintar minha casa? Né? Vizinho, vizinha, pode comprar coisas que você não pode. Mas sempre tem papelão ou isopor lá na casa dele. Né? Tá sempre comprando coisa. Né? Tá sempre Mercado Livre chegando lá. Né? E nada. Sedex, Mercado Livre, Log, e aí tudo transportado. Dia sim, dia não, tá chegando lá. Né? E eu não consigo. Churrasco, então, nem se fala. O colega de trabalho é promovido. E você? Não. Mas eu trabalho mais tempo do que ele. Eu cheguei antes dele na empresa. Mas ele está ganhando mais do que eu. Ele está sendo promovido antes de mim. Colega de trabalho é elogiado pelo chefe mais do que você. As pessoas que estão ao redor gostam mais do seu colega de trabalho do que você. Ele é mais popular, bem-quisto do que você. Só eu que sou um miserável pecador e que, se não pequei desse jeito, pequei de outra forma não descrita exatamente aí. De novo, quem nunca? Quem nunca numa relação social, então, com os vizinhos? Então vamos tirar agora as pessoas da família. Com colegas, amigos, da faculdade, da escola, do trabalho, do clube, né? Dos mais diversos ambientes sociais que a gente convive e vive. Quem nunca teve o desejo ou sentiu o desgosto pela felicidade do outro, pelo bem alheio? Não desejou ter o que não era seu, não escalou isso, talvez não ao ponto do que a gente pode presenciar muitas vezes, mas de tramar pelo outro. De novo, Acabe e a vinha de Nabote. Quem lembra dessa história? Difícil lembrar, né? Mas tem professor de escola dominical aí que tem que lembrar, vai. Nunca dei essa aula, então não tem como lembrar. Vai lá. Pode colar. 1 Reis, 1 livro dos Reis, capítulo 21, do verso 1 ao verso 19. Vou dar um tempinho. 1 livro dos Reis, capítulo 21, do verso 1 ao verso 19. Conseguiram ver? Acabe, quem que é Acabe? Acabe está mais fácil de lembrar. Quem que é Acabe? Rei, certo? Acabe é rei. E Nabote? Nabote vai ser um lavrador, um sitiante, certo? Que vai ter uma vinha, plantação de uva. Estamos comparando então aqui. Temos duas realidades de vida. O rei de Israel
e um fazendeiro, um sitiante, um pequeno lavrador. O que a história diz para a gente? Sucedeu, depois disso, Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha, mas não era qualquer vinha, e ela não estava em qualquer lugar, ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Então, estava lá do lado. Nabote cuidou dessa vinha, deixou ela bonitinha, as uvas lá, olha só, brilhavam no meio do verde, né? E o rei Acabe, olhando lá de cima e falando: oh, coisa bonita, as minhas vinhas não são desse jeito. O que eu quero? Essa vinha. E não tem problema nisso, porque disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Veja, estou falando então da vinha inteira dele para servir de horta do rei, certo? Essa é a perspectiva. Eu só quero ela para ser minha horta aqui, está bonita, para eu cuidar aqui. Pois está perto, ao lado da minha casa, dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Escolha. Você quer, bota preço, eu pago. Se você não quer dinheiro, procura uma terra melhor e eu vou até atrás de uma terra melhor e dou ela para você. Eu só quero essa, está do ladinho, está fácil aqui, eu não preciso ficar pegando carruagem, não precisa ficar mexendo com uma infraestrutura de segurança e não sei o que, ter que ir a cavalo. Não, eu desço do palácio, eu já venho aqui, pego o vinho e tal. Algo cômodo para mim. O que acontece a partir daí? Tá fácil, não tá, pro Nabote? Tá fácil. Pede o que você quiser, pede até as duas coisas, o rei vai dar. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. O problema dessa terra para Nabote, e principalmente para Acabe, é que o valor não era um valor monetário, mas era um valor sentimental. Era algo que o Senhor tinha dado àquela família, e ele então entendia que ele deveria preservar aquilo como bem da família. Lascou então. E aí, então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando lhe disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Ficou triste, desalentado. E aparentemente está tudo certo? Aparentemente está tudo certo. Por quê? Houve uma frustração. Ele foi tentar negociar, não conseguiu. É natural da gente ficar bravo, irado, até, vamos falar assim, ficou extremamente irado. Tá bom, faz parte do jogo. Ele não teve o seu desejo satisfeito. Foi lá e ficou triste no quarto. Parece até criança mimada, né? Foi para o quarto e não quis almoçar, né? O problema começa a partir daí. Que vem uma pessoinha, uma cobrinha, chamada Jezabel. A mulher de Acabe, Jezabel. E o que ela faz? Por que você está triste? Vem almoçar. Ah, não, eu queria comprar um negócio ali, mas o cara não quis vender para mim. Você é o rei de Israel e não vai conseguir comprar um negocinho? Deixa comigo. Se apronte, que isso vai ser seu. Ela então faz o quê? Trama. Suborna pessoas da cidade para que mintam, acusem Nabote de ter pecado e, portanto, ter que ser levado à praça pública e apedrejado. E aí
Com isso acontecendo, terra disponível. Tu é o rei, vai lá e pega. E é exatamente isso que acontece, e aí ela vai lá e fala, portanto, para Acabe ir até a terra ali, a região, e tomar posse da terra. Certo? Essa é a história. Aí você fala, mas então o pecado não foi de Acabe. Ele é o rei. E ele não sabe do que aconteceu. Não sabe. Ele é o rei e vai tomar posse da terra de Nabode sem saber por que Nabode morreu. E no mínimo interessante que Nabode é acusado, apedrejado, logo depois da mulher dele falar, você vai se possuir essa terra. Não tem problema nenhum nisso. Tudo bem, não tem nenhum problema. Contudo, então, verso 17, então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Então não bastasse, vamos supor que Acabe não tivesse ciência do que aconteceu. Elias, tinha que ter o profeta de Deus para dar de dedo na cara de Jezabel e de Acabe para apontar o pecado deles. Perceba que tudo isso está motivado pelo que Êxodo capítulo 20, verso 17, onde é o último dos 10 mandamentos, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Veja que aqui a gente está falando da inveja, mas o passo anterior da inveja é a cobiça. Ou talvez a motivação seja a cobiça. E veja que, em certa medida, a inveja nunca está sozinha. Ela sempre está acompanhada pela cobiça. Não matarás, não mentirás, não darás falso testemunho. Não faça pelo outro o que não gostaria que fizessem contigo. Se a gente pudesse simplificar a história, vinculada à inveja. A inveja ela nunca está só. E veja que o desejo, a inveja gerada aqui por Acabe, alimentada por Jezabel, ela foi uma sucessão de pecados aqui. Então nós temos sim muitos problemas que decorrem da cobiça. E portanto, se eu não olho para a inveja com aquilo que nós definimos como inveja, será que eu não nutro então no meu coração a cobiça? O desejo pela casa, pela mulher, pelo servo, a serva, o boi, o jumento, qualquer coisa que pertença ao próximo. Não é meu. Aí você fala, está tudo certo, estamos falando da família, mas minha família não é crente, estamos falando da sociedade que não é crente, e na igreja? Igreja é lugar santo, santo dos santos. Portanto, na igreja não existe inveja. Será? O irmão ou a irmã executa uma função na qual você gostaria de atuar. Dá uma invejinha do Paulo, dele estar lá dando aula. Não sei se tem inveja da aula, né? Se tiver inveja, não precisa ter inveja, é só me falar que você pode vir dar aula. Tá? Se voluntaria para dar aula na escola dominical, que não vai ter problema nenhum. Não precisa ter inveja. Né? Tem inveja de estar lá no louvor, né? Tem uma inveja de não ter a voz que a pessoa tem, de tocar do jeito que a pessoa toca. Que às vezes usa até a palavra inveja. Não vai usar a palavra inveja porque sabe que inveja é pecado, então ela vai tentar usar outra palavra, né? Mas o que está no coração às vezes é isso. O ministério que exerce é mais reconhecido pelos outros do que o seu. Eu estou aqui domingo após domingo fazendo cafezinho, mas o povo só liga para o bolo.
Vou usar um exemplo bem esdrúxulo aqui, né? Eu faço café, eu estouro pipoca, mas o povo só elogia o bolo que fazem, né? Depois do culto. Eu não vou trazer mais torrada, porque o povo só quer saber de comer torta. Veja que o desejo, ou melhor, a satisfação não está em servir ao Senhor com aquilo que Ele te permite fazer, mas você transforma isso em inveja, olhar para o que o outro faz e você não fica feliz porque o outro pode fazer outra coisa para o Senhor, algo diferente do que você faz, né? A família é mais harmoniosa, feliz e bem-sucedida do que a sua. Ei, chega aqui, né, no culto, e você olha para aquela família linda chegando, aquilo que é família de Deus, né? A minha é uma desgraça, né? A família do outro sempre é mais comportada, é mais crente do que a sua. E você não fica feliz porque ela é mais crente. Esse que é o problema. Ela pode ser mais crente do que a sua, mas você não fica feliz porque ela é mais crente, porque você queria ter aquela família. A sua família é uma desgraça, te dá dor de cabeça, tem problema. Seus filhos são desobedientes em relação ao outro que é obediente e se comporta. É mais respeitado e elogiado na igreja do que você. Nem sabem da minha existência. Eu entro, saio, ninguém sabe. Mas, não, fulano de tal, né, para não falar dos outros, não, o Paulo, olha, é o Paulo, né? Percebe? Que estamos falando do contexto de igreja. Está sempre cercado de amigos e você não. Até uma rodinha, tá, a pessoa está lá, os irmãos estão tudo lá conversando e dando risada, e você isolado, no canto, nunca tem gente chegando perto de você, né? São fatos que parece ser mais abençoado por Deus do que você. Tudo isso é um mundo aparente. Por que é um mundo aparente? Porque a gente não sabe a realidade. A gente está lendo o que os nossos olhos estão vendo de momento. Então está todo mundo cheiroso, graças a Deus, porque tomou banho, passou perfume, veio para a igreja e colocou a roupinha de domingo, certo? Agora, o que acontece depois, em casa? Ou em que condições veio para cá? Ninguém sabe, porque a gente só está conseguindo olhar o aparente. Não só isso, quando a gente olha para o serviço ao Senhor, tanto os que estão à frente quanto nos bastidores, as pessoas elas olham o resultado disso, mas elas não sabem o que aconteceu antes. E tudo isso de aparência nos motiva, não pelos motivos nobres, a querer ser e fazer semelhante, análogo ou igual, mas ficamos tristes com isso, porque não somos, porque não temos, porque não fazemos. Veja que o problema é o nosso coração em relação ao que está acontecendo, é o nosso olhar para isso. E aí você fala, não acontece isso na igreja de Filadélfia, mas já aconteceu na história da igreja de Deus. Atos capítulo 4, verso 36 a Atos 5, 11, trecho longo, porque qual que é o contexto antes da gente chegar em Ananias e Safira? O que acontece com a igreja? Bom, vamos lá. Jesus morre, ressuscita, aparece para os discípulos e aí Jesus dá tchau para o povo, fala, estou subindo. Jesus sobe e quem que vem? O Espírito Santo, certo?
A pregação, 3.000 convertidos, outro depois 5.000 convertidos, e aí de milhares e milhares, certo? Ok. Como que se dá então essa relação? As pessoas começam a vender o que tem, para que não haja desequilíbrio, e aí o que eu tenho, se eu tenho em abundância, eu vou vender para poder ajudar aquele que pouco tem ou nada tem. Tá tudo indo bem, até que vem Barnabé, faz uma oferta boa, e aí ele fica famosinho por causa disso. Ananias e Safira percebem isso e fazem o quê? A gente tem terra, vamos vender a terra e vamos dar? Vamos. Mas, e aí tem um mas, o que eles tramam? Não vamos fazer desse jeito, vamos vender, vamos falar que custou 100, né? Sendo que na verdade custou 500. E aí eles chegam diante dos apóstolos para poder ofertar isso. E a cena mostra exatamente isso. Eles tramando de mentir, porque a inveja, ela nunca vem sozinha, né? Então, acompanhada da mentira. Então, logo, Ananias chega para depositar, questionado por Pedro, ele cai duro. Levam ele para ser enterrado, 3 horas depois aparece a mulher, que não sabia nada da história, contando a mesma conversa, cai dura também. Porque Pedro, estão chegando aqui na porta os que enterraram seu marido por ter mentido, e vão fazer a mesma coisa com você. E ela cai dura e morre. Certo? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Lembra do olhar aparente? Parece, numa situação próxima, que a coisa é boa, mas na verdade é ruim. Para encerrarmos e lermos todos juntos, depois das crianças, Provérbios capítulo 14, verso 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O ânimo sereno, contentamento diante do Senhor é vida do corpo. A inveja, o desejo pelo outro, pelo que o outro tem, o desgosto pela felicidade do outro, é podridão dos ossos. Vamos orar para dar tempo dos adolescentes chegar, se elas vão chegar, né? Vamos ver? Vamos orar. Pai bendito, nós suplicamos ao Senhor que transforme o nosso ser, que tire de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti e que impede de vermos a graça, a misericórdia, o sustento, a provisão do Senhor em nossas vidas. Transforma o nosso ser, ó Pai, para que a inveja, a cobiça e tudo que decorre delas, ó Senhor Deus, não se façam presentes no nosso coração, na nossa vida, no nosso lar e na nossa igreja. Lida conosco, ó Pai, transforma-nos para que haja contentamento no Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos, amém. Vamos passar então a leitura das salas. Renata, que